Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de uma série de 10 aulas revisando os principais assuntos abordados pelo Enem. E na nossa primeira aula, você já sabia, porque eu já te passei todo o cronograma da nossa série, falaremos sobre imunização. Imunização é um assunto tão frequente, tão recorrente nas provas do Enem. Esse ano ganhou uma proporção de destaque gigantesco no mundo inteiro, por causa do retorno de algumas doenças que já não preocupavam tanto e agora voltaram a matar e atacar muitas pessoas. Então vem comigo, primeiro vamos entender o que é uma imunização. A imunização é a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Isso nós chamamos de imunização. Só que para termos uma imunização, existem diferentes metodologias ou formas. Nós temos uma imunização ativa ou uma imunização passiva. Não é muito difícil de entender a diferença. Na imunização ativa, o nosso corpo possui um papel ativo na defesa, ou seja, nós aprendemos a fabricar anticorpos para destruir aquele agente infeccioso. Isso é uma imunização ativa. O organismo é estimulado a fabricar esses anticorpos. Essa imunização ativa, ela pode acontecer de maneira natural ou artificial. Maneira natural, muito simples, a gente adquire a doença. Então vamos dar um exemplo. A gente era pequenininho, pegou catapora. O vírus da catapora entrou no nosso corpo, ele conseguiu se instalar porque o nosso sistema imunológico nunca tinha entrado em contato com aquele vírus e ele começou a atacar nosso corpo, mas aí vem a resposta do sistema imunológico. As nossas células de defesa começam a estudar esse vírus, vão estudando. Opa, peraí, vamos. Já sei como produzir anticorpos contra. Produz anticorpos contra, elimina os vírus. E aí agora estamos imunes, porque a gente já vai falar como que acontece isso, mas a gente mantém células de defesa, de memória, células que lembram aquilo que elas já entraram em contato. Isso é uma imunização ativa, porque nós produzimos anticorpos, natural, porque a gente adquiriu a doença naturalmente. Mas seria péssimo se nós tivéssemos que adquirir todas as doenças para tornarmos imunes a elas. Aí vem o grande lance, que é o foco principal dessa aula, uma imunização ativa artificial, através de vacinas, que artificialmente, elas colocam o antígeno ali, já vamos ver como é que faz isso, mas elas introduzem o antígeno, expõem o nosso organismo ao antígeno, para que a gente consiga aprender a destruir esse antígeno. Claro, eles introduzem, por exemplo, a vacina da catapora. O que eles colocam na vacina da catapora? O próprio vírus da catapora, de maneira enfraquecida, atenuada ou inativa, para expor o nosso organismo àquele vírus, para que as nossas células aprendam a fabricar anticorpos contra, e aí a gente mantém as células de memória. Isso é uma imunização ativa. A vacina previne, ela te expõe ao antígeno enfraquecido antes que você possa ser exposto ao antígeno de verdade, aquele que quer te destruir. Já uma imunização passiva, o nosso organismo, ele acaba não tendo um papel ativo porque ele já recebe os anticorpos prontos. Então quando a gente já foi exposto ao antígeno, ele já está nos destruindo e não dá tempo a gente não pode esperar o nosso próprio corpo se defender sozinho. Então a gente tem que apelar para algo pronto, para algo que entre no nosso organismo e já comece a destruir aquele micro-organismo, aquele antígeno. Então o soro ele vai curar. Vacina previne, o soro cura. Vamos dar alguns exemplos de soro e tudo mais. Também existe a forma de imunização passiva, de recebermos os anticorpos prontos de maneira natural, que é através do leite materno. Então, o leite materno possui anticorpos que são muito importantes, principalmente nos nossos primeiros meses de vida, quando o nosso sistema imunológico não está desenvolvido ainda. Então, o grande foco dessa aula é, primeiro, você conseguir diferenciar o soro de uma vacina, depois a gente discutir um pouco o que está acontecendo no mundo com essa falta de imunização. Beleza? Vem comigo então. Primeiro vamos entender uma coisa. Como é que funciona a imunização em si? Como que o nosso corpo ele consegue produzir anticorpos e por que depois a gente pode se tornar imune àquele determinado tipo de antígeno. Então vem comigo que é bem importante. Vamos explicar o mecanismo de funcionamento de uma vacina. Pode ser? Então vem comigo. Ó. Estamos acompanhando que o indivíduo vai ser vacinado contra algum tipo de doença. O que possui dentro dessa vacina? Essa vacina possui o antígeno. Lembra, o antígeno é alguma partícula, alguma substância estranha que provocará uma resposta imunológica quando a gente entrar em contato com ele.
Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma vacina que tem sido bastante comentada, que é a vacina do sarampo. Sarampo é uma doença viral. Abordaremos o assunto sarampo numa aula mais pra frente, porque a gente tem aula sobre doença aqui. Então, a vacina do sarampo, ela possui o próprio sarampo, o próprio vírus do sarampo, de uma maneira atenuada. Ela não é capaz de deixar a pessoa doente, mas ela contém as substâncias que o vírus do sarampo tem. Por isso que ela vai nos ensinar isso. A partir do momento que esse vírus entra no nosso corpo, nós temos células de defesa que são conhecidas como células apresentadoras de antígeno. Ou seja, essas células elas vão fagocitar esse antígeno. Ó, fagocitou aqui o antígeno, tá vendo? Ela levou o antígeno para dentro de sua célula. Por exemplo, um macrófago, que é uma célula de defesa que faz fagocitose, e ela vai apresentar esse antígeno para a célula produtora de anticorpos, que nós chamamos aqui de linfócito B. Então, olha só que interessante. É como se uma célula reconhecesse algo estranho que está no seu corpo, pegasse isso aqui e levasse, ó, tá aqui linfócito, produz anticorpos contra isso, porque nós precisamos eliminar esse antígeno. E aí o linfócito ele vai estudar aquilo, como é que eu posso produzir um anticorpo contra aquilo, como é que eu posso produzir um anticorpo contra aquilo, já sei. Demora em torno de uns 5 a 7 dias para ele conseguir fazer, mas a partir do momento que ele consegue, nós passamos a produzir anticorpos contra aquele determinado antígeno e o antígeno será neutralizado, será destruído. Eliminamos o antígeno do nosso corpo. Aí vem a grande maravilha do nosso sistema imunológico, que são as células de memória. Alguns linfócitos B nós mantemos no corpo como memória. Para que serve essa memória? Essa memória serve para que se um dia nós formos expostos novamente ao mesmo antígeno, ela vai lembrar, você eu já conheço, aqui não vai entrar não. E a resposta é muito rápida contra aquilo. Então a gente começa a fabricar anticorpos antes que esse antígeno possa nos destruir. Cara, olha só esse gráfico. Presta atenção que esse gráfico ele mostra claramente o que acontece. Repara esse ponto aqui do gráfico. Ó. Nós temos um primeiro contato com o antígeno. Então a gente não conhece, o nosso sistema imunológico nunca entrou em contato com aquilo. E aqui a concentração de anticorpos, beleza? Repara aqui, primeiro contato com o antígeno. Olha como nós não conseguimos produzir anticorpos no início, porque a gente não conhece aquilo. E aí a gente vai pegar a doença, por exemplo. Digamos assim, né? Peguei catapora, a catapora entrou em mim. Conseguiu se instalar. O nosso corpo demora alguns dias, mas quando ele aprende a fabricar, repara, quando ele aprende a fabricar anticorpos, ele vai produzindo, até que ele consegue eliminar aquele antígeno, tal, elimina o vírus, a gente fica curado. Essa é a primeira resposta que a gente pode dar contra um antígeno que a gente não conhecia, nunca entrou em contato com ele. Aí passou um tempo, beleza, digamos que 5 anos depois, o vírus da catapora tentou entrar em mim de novo. Só que como eu já aprendi a me defender contra aquele vírus, quando fui exposto com aquilo pela primeira vez, olha o que acontece num segundo contato com o mesmo antígeno. Olha a velocidade da resposta, a quantidade de anticorpos que nós somos capazes de produzir numa velocidade muito rápida, num curto espaço de tempo, na chamada resposta secundária. Rapaziada, com isso a gente se livra daquele antígeno de maneira muito rápida. Então ele não consegue se instalar. Isso é a imunidade. Então é muito importante essa imunidade. E esse primeiro contato com o antígeno, por exemplo, que a gente está observando aqui, isso pode ser uma vacina. A gente tomou a vacina, foi exposto pela primeira vez, aprendeu a fabricar anticorpos contra, mantivemos células de memória. Quando o micro-organismo quiser entrar de verdade, a gente derruba ele rapidamente com a produção de anticorpos. Fechou? Conseguiram entender o que é, qual é o mecanismo de ação de uma vacina? Perfeito! Vamos entender como que isso acontece na prática, porque é isso que está faltando no mundo. Galera, olha só, repara que nós temos uma situação bem fácil, bem didática de entender. Os indivíduos em azul, eles são indivíduos que não estão imunizados, então não são vacinados, mas estão saudáveis, não estão doentes. Os indivíduos em vermelho aqui, eles não estão imunizados e eles estão doentes. Portanto, eles conseguem passar essa doença para os outros, uma doença contagiosa, ali, contágio direto. Os indivíduos em amarelo, que aqui não tem nenhum, são os indivíduos que estão imunes. Eles foram vacinados. Repara como, se ninguém na população está imunizado, qualquer indivíduo que esteja doente, ele vai poder espalhar essa doença para qualquer indivíduo daquela população, já que ninguém está imune.
Então a tendência que nós temos, obviamente, é aquela doença se espalhar rapidamente e muito facilmente. Olha como a situação pode se inverter quando algumas pessoas começam a se imunizar. Na segunda situação, repara, temos algumas pessoas que foram vacinadas e elas estão imunes. São essas pessoas que estão em amarelo. As pessoas em vermelho estão doentes e podem espalhar isso para as outras, e as em azul estão saudáveis, mas não estão imunes, então elas podem adquirir a doença. Repara que essa situação, ela também não é legal, porque boa parte da população está suscetível àquela doença. Então todos esses indivíduos em azul podem acabar sendo contaminados pelos indivíduos que estão doentes. As únicas pessoas que estão livres, mesmo de fato, são aquelas pessoas que estão imunes. Essas não precisariam se preocupar muito com a doença. Mas olha a maravilha que é a imunização, quando nós temos campanhas maciças de imunização e muitas pessoas acabam sendo imunizadas. Essa situação é a ideal, porque, galera, repara uma coisa, continuamos tendo algumas pessoas doentes, mas agora, as pessoas que estão imunes, elas acabam criando um escudo, uma barreira. Então repara uma coisa, por que esse indivíduo aqui, ele mesmo não estando vacinado, ele tem aquela falsa impressão de, ah, meu Deus, eu não me vacinei, olha, eu nunca vacinei meu filho, mas ele tá bem. Óbvio que ele tá bem, não é porque ele não se vacinou, é porque os outros ao redor foram vacinados. Então eu concordo que toda essa galera que tá vacinada aqui, acabou criando uma barreira entre o indivíduo doente e o indivíduo que ele está saudável, mas ele está suscetível à doença. Então isso aqui confere a falsa sensação de que esse indivíduo está protegido e não precisa mais se vacinar. E aí que mora o problema, aí que mora o perigo. Ele precisa ser vacinado para que não exista o risco da doença se espalhar. Se todos estivessem imunizados, a doença teria o seu ciclo encerrado naquela população. Então, acontece que nós tivemos uma vacinação tão boa dentro da década de 80 e 90, que várias doenças foram desaparecendo, digamos assim, deixaram de ser um problema grande. O que foi criando na população a falsa ideia de que não precisava mais se imunizar, mais vacinar, porque a gente não ouvia mais falar de certas doenças. Como é o caso do sarampo. O sarampo, a gente não ouvia mais pessoas pegando sarampo. Então, para que eu vou me vacinar contra uma doença que ninguém ouve falar mais, que não existe mais? Mas aí que mora o perigo, não é que ela não exista mais. Existe uma quantidade pequena, ou às vezes naquele país não existe, mas em outros existem. Por exemplo, paralisia infantil, poliomielite. Desde a década de 80, não existem casos de pessoas contraindo poliomielite no nosso território brasileiro. Mas mesmo assim, continuamos imunizando as crianças com o Zé Gotinha lá. Por que isso? Porque o vírus da poliomielite, ele existe em outros países. Então, se a galera que não se imunizar, o que impede de uma pessoa vir de um outro país contaminada com a poliomielite e voltar a introduzir isso no nosso território. Então nós precisamos de imunização frequente e constante, isso não pode parar, beleza? Então olha, essa é a lógica. Vamos entender um pouquinho agora o que acontece com o soro. O soro já é diferente, lembra? A vacina previne, o soro cura. O soro contém anticorpos prontos contra determinado antígeno. E aí, mas quem produz esses anticorpos? De onde vieram esses anticorpos? É fácil de entender. Galera, como que se produz anticorpos mesmo? A gente precisa expor o organismo a um antígeno. As células de defesa vão aprender a fabricar anticorpos que são específicos contra aquele antígeno. E é isso que nós fazemos com o pobre coitado do cavalo, que acaba salvando as nossas vidas. Então olha só, é introduzido num cavalo o antígeno. Então digamos que eu quero criar um soro contra o veneno da jararaca. Beleza? Contra o veneno. Aí eu vou introduzir nesse cavalo o veneno da jararaca. Então antígenos do veneno serão introduzidos. O que vai acontecer com o organismo desse cavalo? Vai ser atacado por aquela toxina. Isso vai estimular os glóbulos brancos, lembra os linfócitos B ali do cavalo, a fabricar anticorpos contra aquele veneno. Então é isso que vai acontecer. E os anticorpos que são produzidos pelo organismo do cavalo, em resposta ao contato com aquele antígeno, eles são retirados do sangue do cavalo. Então, ó, tá aqui, ó, o sangue do cavalo, tem as células sanguíneas. Nós não queremos os glóbulos vermelhos do cavalo. Nós queremos o quê?
os anticorpos contra o veneno. Então nós tiramos os anticorpos, separamos, devolvemos o sangue para o cavalo, afinal de contas o objetivo não é matar o cavalo. E por que escolhe-se o cavalo? Porque o cavalo é um animal bastante forte, é um mamífero, então ele tem um organismo muito parecido com o nosso, os anticorpos que ele produz são muito semelhantes aos que nós produziríamos, então a chance de dar uma reação adversa é um pouco menor. E ele é um organismo forte, então ele resiste. Por que não pega rato, professor? Sempre usa rato. Concordo que se introduzisse um veneno de cobra no rato, ele morreria facilmente. E a gente não conseguiria uma quantidade grande de anticorpos. Portanto, introduz no cavalo, retiram os anticorpos e é assim que é feito o soro. Se uma pessoa é picada por uma cobra e aquela toxina começa a destruir, ela vai tomar um soro específico contra o veneno daquela cobra. Então, se ela foi picada por uma jararaca, ela utiliza um soro que contém anticorpos contra o veneno da jararaca. E esses anticorpos começam a entrar na corrente sanguínea, começam a neutralizar ali. Lembra que o anticorpo é uma proteína? O anticorpo não é uma célula de defesa, é uma proteína produzida por um glóbulo branco, por uma célula de defesa. Esse anticorpo começa a neutralizar aquilo para as células de defesa destruírem e a pessoa fica livre daquele veneno. Beleza? Ótimo. Então entendam uma coisa. Olha só o que acontece. Quando um anticorpo ele é picado por uma jararaca, introduz um soro, que o soro começa a monitorar, patrulhar, aqueles anticorpos começam a patrulhar o nosso sistema imunológico e eles vão reconhecer aquilo que é estranho. Então, digamos que aqui nessa imagem, aqui são os anticorpos, beleza? Ó, os anticorpos. E aqui, ó, seja o antígeno, aquilo que o anticorpo foi produzido para neutralizar. A hora que eles encontram, eles começam a se ligar, junto. O anticorpo ele serve mais ou menos para avisar a célula de defesa o que deve ser destruído. Então o anticorpo começa a reconhecer, isso aqui, ó, vem cá, começa a juntar, e aí fala, ei, glóbulo branco, tá aqui, ó, destrói isso aqui. É basicamente isso que ele faz. Então ele vem, começa a se ligar nesse antígeno, e aí ele alerta um glóbulo branco que reconhece aqueles anticorpos e vai ocorrer a destruição. Então repara, o glóbulo branco ele vai acoplar ali, ele começa a liberar uma série de substâncias que destroem aquele tipo de antígeno, destroem aquele veneno, aquela toxina, destroem qualquer coisa. Se a pessoa foi mordida por um cachorro ali e talvez o vírus da raiva tenha entrado, toma um soro para tentar eliminar esse vírus rapidamente. Então o organismo invasor ele acaba sendo destruído com uma velocidade muito mais rápida. Então, nós temos uma série de soros diferentes sempre que a pessoa é exposta a um determinado antígeno. E não podemos correr o risco dela morrer, não dá para esperar 5 dias até ela fabricar anticorpos contra aquilo. Vamos injetar anticorpos prontos naquela pessoa. E daí esses anticorpos prontos são produzidos por um cavalo naquele mesmo processo que a gente viu anteriormente. Então, por exemplo, temos aqui, ó, soro antitetânico. Então, tétano é uma doença causada por uma bactéria, Clostridium tetani ali. Então, qual que é o lance do tétano? O tétano, lembra do prego enferrujado, uma bactéria anaeróbia ali? A pessoa, pisou no prego, enferrujado. Meu Deus, existe o risco dela contrair tétano, que é grave. Então ela vai lá no hospital, post-saltic, ela leva um soro antitetânico. No soro antitetânico existem anticorpos prontos para destruir a bactéria do tétano. Então esses anticorpos penetram no corpo dela e vão neutralizando aquelas bactérias antes que elas consigam se instalar e causar a doença. Fechou? Soro antibotrópico, meu Deus, o que é isso? Lembra que eu falei que o veneno da cobra, o soro tem que ser específico? Se eu sou picado por uma cascavel, eu vou levar um soro contra o veneno da cascavel. Antibotrópico é contra serpentes do gênero Bothrops. Bothrops é o gênero da jararaca, que é a principal serpente brasileira que causa acidentes em seres humanos. Ela é mais agressiva, está mais em contato com o humano. Então, se a pessoa for picada por uma jararaca, ela vai tomar um soro antibotrópico. E se ela for mordida por um cachorro, enfim, ou algum animal silvestre, assim, comportamento meio estranho, morcego, por exemplo, ela pode levar um soro antirrábico, que contém anticorpos para destruir e neutralizar o vírus da raiva, já que a raiva é uma doença bastante grave e ela, quando se instala, o indivíduo dificilmente vai ser curado. Belezinha, galera? Então olha só o que nós temos. Deu para entender a diferença entre um soro e uma vacina? Deu para entender qual é o mecanismo de ação de uma vacina ao ensinar o nosso corpo a fabricar anticorpos? E qual que é o mecanismo de ação do soro que tem anticorpos prontos? E por que esse é um assunto quente? Esse é um assunto quente porque esse ano
ano passado, ano retrasado, temos muitas notícias de várias doenças retornando pela falta de imunização. Então olha só, sarampo avança mais de 1000% e São Paulo amplia ações de vacinação. Após sarampo, rubéola pode ser a próxima doença a voltar ao Brasil. OMS emite alerta depois de sarampo infectar 34 mil na Europa. Então não é um problema só brasileiro. Estados Unidos vivendo isso, a Europa vivenciando esse problema de retorno de várias doenças, principalmente sarampo. Estados Unidos registram mais de 1000 casos de sarampo no pior surto desde 1992. A Alemanha multará em R$10 mil pais que não vacinarem filhos contra o sarampo. Então é muito importante essa discussão. Foi tema da redação da prova da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo. Galera, você sabe que muitas pessoas não estão vacinando seus filhos ou não estão se vacinando, se imunizando por várias notícias falsas que estão circulando pelo mundo inteiro, campanhas anti-vacinação, com notícias de que as vacinas não são seguras, que as vacinas elas podem causar doenças como o autismo e que o aumento dos casos de autismo seria por causa da quantidade grande de vacinas que as crianças tomam. Todas notícias que não tem um fundo científico por trás. Tomem bastante cuidado com isso. Galera, o processo de fabricação de uma vacina, ele é bastante longo. Tá? Então são várias etapas que precisam ser rigorosamente cumpridas para que seja aprovada a comercialização de uma vacina. Às vezes a gente fica pensando, por que não tem vacina contra tal doença ainda? Por que não tem? Porque os testes não deram certo. Várias pesquisas existem para criar vacina para tudo que é doença. Se não existe uma vacina contra aquela doença sendo comercializada ainda, é porque os testes não foram seguros o suficiente para que ela fosse liberada. Então as vacinas são seguras. O fato de algumas pessoas apresentarem reação contra algum tipo de vacina, isso é algo muito específico que pode acontecer com qualquer coisa. Você pode comer uma comida e ter uma reação alérgica. Você pode ser picado por uma abelha e ter uma reação alérgica. Entendam uma coisa, uma reação alérgica a algo é algo muito individual, que pode acontecer com qualquer coisa, galera. Não quer dizer que a vacina está provocando várias pessoas. Não. Claro, tem pessoas que não podem ser vacinadas. Por exemplo, pessoas com sistema imunológico comprometido, tá? Imunodeprimidas, por exemplo, pessoas portadoras do vírus HIV, ou mulheres grávidas, às vezes que não podem, tá? Porque o feto ali não pode ser exposto àquela vacina. Mas enfim, tirando isso, galera, as vacinas que são comercializadas são seguras. O Brasil existe, no Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo inteiro. Várias vacinas são gratuitas, disponibilizadas pelo SUS, e elas salvam vidas. Salvam vidas. Então, rapaziada, não deem bobeira. E se você sabe a importância disso, ajude a disseminar a boa informação. Ajude a desconstruir essa desconfiança e essas fake news que existem em relação à vacina. Isso é ciência, galera. Isso é ciência, isso é estudo científico. Isso não é simplesmente indústrias farmacêuticas querendo ganhar dinheiro. Elas querem lucrar? Querem, com certeza. Mas vamos lá, galera, vamos se ligar. Rapaziada, nossa próxima aula, ela será sobre doenças. Então fiquem ligados que no dia 27, na próxima terça-feira, vem a primeira aula sobre doenças no Enem. Foi um grande prazer, muito obrigado por acompanhar a nossa primeira aula. Continuem atentos à série Enem e bora detonar nessa prova. Valeu, galera, até a próxima aula.